Olá, queridos amigos, é com grande satisfação que estamos novamente aqui com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vai nos falar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, que tem encantado a tantas pessoas que têm assistido o programa, pastor. É sempre uma alegria quando a gente ouve, os comentários e muitas vezes a surpresa das pessoas por compreenderem melhor, os desígnios de Deus, as mensagens, de Jesus Cristo e tantas outras coisas, não é? Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos e que hoje no programa Viver Bem o Senhor consiga assim nos inspirar para que a gente possa colocar de forma esclarecida todos esses textos bíblicos que a gente analisa, porque isso são orientações muito ricas para todos nós seguirmos e melhorar a nossa vida com Deus e obter um nível maior de paz no nosso coração. Isso não é a título somente de conhecimento, essas palavras, esse livro que é a Bíblia. Isto é para a nossa vida prática, do dia a dia. Perfeito. E eu, então, gostaria já de começar falando um pouquinho sobre o livro de Crônicas, Crônicas 2, não é? Ali onde fala sobre a aliança do Senhor com Salomão. E tem o versículo 14, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo está carregado e concentrado de muitas coisas, que Deus nos ensina e Deus quer nos mostrar. Mas o que Deus se revela aí nesse texto é que o meu povo, se o meu povo, então ele está falando não das criaturas somente, ele não está falando das criaturas divinas, ele está falando dos filhos de Deus. Há uma diferença, uma pequena diferença entre uma criatura de Deus caída e uma criatura de Deus salva. O salvo é filho. Ele é promovido de apenas uma criatura para uma evolução para filho. Todos aqueles que foram salvos por meio do Filho de Deus, do seu sacrifício, eles que creram e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, esses passam a ser filhos a partir dali. Aqueles que ainda não fizeram esse voto com Deus, essa aliança com Deus, eles são criaturas divinas. Deus fez eles, uma criação divina, mas eles ainda não decidiram, porque o homem tem livre-arbítrio. Então ele precisa conhecer a verdade para se inclinar para Deus, para ser promovido de uma criatura caída para um filho de Deus. Que o filho de Deus é uma pessoa salva. A Bíblia diz em Marcos 16 que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então essa é a condição exigida por Deus para que você saia da situação caída de uma criatura divina, sem acesso a Deus e condenada, porque nós nascemos em pecado e separados de Deus, segundo aquela revelação do Salmo 51, no verso 5. Então, é uma coisa tão simples, não é? Crer e ser batizado, É só isso. Já tem a salvação. Precisa declarar com a boca a nossa crença que tem no coração, de que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. E hoje ele é o primogênito de Deus. Então, a gente tem que ter essa fé. Aí depois vai para o batismo, então aí ele recebe o dom do Espírito Santo, que é a vinda do Espírito de Deus para morar dentro da nossa condição humana, dentro do nosso espírito humano. Ele vai morar ali dentro. Agora, ele não é matéria, ele é espírito, ele é invisível, não é tangível.
Ele é uma energia. E esse Espírito, assim que o homem se batiza, ele recebe esse dom do Espírito Santo. E aí, aquilo que o torna filho de Deus. Então, na primeira parte do versículo, tem que saber com quem Deus está falando. Porque muitas pessoas podem ler aquilo ali e achar que estão com as prerrogativas da parte de Deus para fazer requerer algo de Deus, entende? Então, Deus vai atender as orações dos filhos, né? Deus ouve as orações dos pagãos? Ouve. Mas não sei até que ponto ele vai ouvir. A gente não sabe. Agora, do filho ele vai ouvir, né? Então ali diz que se meu povo se humilhar, né, se arrepender, confessar os seus pecados, então o filho também tem que limpar a sua alma dos pecados mediante o arrependimento, né? Se humilhar perante Deus, reconhecer Sim. que errou, que está errado, que é pecador. Exatamente. Então, aí ele precisa reconciliar sua alma com Deus para fazer os pedidos que estão também alinhados com Deus. Não é qualquer pedido, né? Sim. Então, não é pedido somente coisas materiais. E às vezes pede coisas que a lei reprova, a palavra reprova. Aí Deus não vai atender, né? Sim, se não for bom para a pessoa, Deus não atende, mas o que for bom, né, mesmo as coisas materiais, obviamente, né, ele pode dar como dá, né, para todos. Até o que é bom, né, é aquilo que Deus promete na palavra para todos os filhos. Não é o que é bom às vezes para nós, né? É o que é bom segundo Deus. A gente tem que sempre entender essa linha de pensamento, porque lá em Salmos 37, se não me engano, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, ele tudo fará, tudo que tu pedir. Não é bem assim o entendimento. O pedir a Deus tem que estar alinhado com a promessa de Deus para os seus filhos e para os gentios, porque Deus tem promessa para os gentios também, aqueles que ainda não são filhos de Deus, que é aquela abertura que Deus está dando para todos que querem receberem a salvação, né? Então aí, se a gente tiver esse procedimento, que são dois aspectos aí, que tem que ser filho e tem que estar com sua alma asepsiada pelo sangue de Jesus, que a pessoa foi lá e declarou todas as transgressões que ele cometeu, porque ele viu que feriu Deus e não sentiu que desobedeceu Deus e que entristeceu o Espírito Santo. Isso é confessar para Deus. Aí ele vai citar: olha, eu andei em desacordo com a tua doutrina nesse ponto, e confessa, então no mesmo pede perdão e a purificação daqueles pecados pelo sangue do Filho de Deus, Jesus, e Deus imediatamente vai perdoá-lo. E nesse momento acontece uma coisa subjetiva que a gente não vê, que o Espírito se reconcilia com a nossa alma naquele momento. Há uma abertura do Espírito Santo para receber a tua alma como purificada, como sem dolo, sem pecado. Agora Deus pode ouvir a tua alma e atender a tua alma. Ou seja, tudo até ali ficou para trás. Deus não conta mais o que ficou no passado. Começa a partir dali uma nova vida, então. Deus sempre quer ver o hoje e o amanhã da gente. Por isso que no reino de Deus, na igreja, no reino, ninguém vive de currículo vitae. Aqui não funciona, né? Mandei meu currículo. Não. Com Deus é todo dia uma atualização, né, de relacionamento com Deus que a minha alma tem que ter. Eu posso ser uma pessoa assim muito, muito usada por Deus, mas se eu começar a errar com Deus, a fama não me sustenta para o futuro, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas também. Então aí nós temos vamos chegar onde o final do versículo, né?
sararei a vossa terra. Isso é muito profundo. A gente pensa que é a terra natural, a cidade, o bairro que tu mora, o estado, a nação. Não é só isso. Não é só isso. Sarar a nossa terra está incluindo até as enfermidades físicas, né? Porque nós somos feitos do pó da terra. Nós somos um produto da terra. A palavra Adão, que é o primeiro homem citado na Bíblia, tem o significado aquele que veio da terra, né? Então Deus vai ouvir as nossas orações, porque não há nenhum tipo de impedimento para que o inimigo das nossas almas possa levar acusações perante Deus. Porque ele está cuidando de tudo que a gente ora. E aí ele interfere no trono lá e diz, esse teu filho está pedindo isso, mas ele está com um problema aqui, com um problema ali, com um problema aqui, tu não pode atender. Porque a tua palavra diz que tu não vai abençoar pessoas que estão em desacordo com o teu ensinamento. Sim, são problemas de desobediência. Isso. Então veja, tudo é bem simples, mas precisa ser observado. Sim. Para que a gente tenha o sucesso, né? Às vezes precisamos orar pelo prefeito da nossa cidade, pelos vereadores, pelas autoridades constituídas. Então a gente tem que ir com as mãos santas, com o coração limpo, porque isso tudo é vontade de Deus que a gente faça. Está escrito. Pelas autoridades espirituais do município também. Então a gente precisa estar com o coração adequado para que Deus, ouvindo as nossas petições, imediatamente responda, né? Bem, pastor, vamos dar uma breve pausa aqui, um intervalinho, e já voltamos aí para continuar esse assunto, que tem algumas outras palavrinhas aí ainda importantes, não é? O senhor estava nos explicando sobre essa questão de sarar a nossa terra. Uhum. A terra tem um sentido um pouco amplo do nosso entendimento literal. Nós não devemos esquecer que nosso corpo veio da terra, é feito do pó da terra. Lá em Gênesis 2:7 diz isso, né? Então nós precisamos assim entender que as promessas de Deus é tanto para a pessoa quanto para o ambiente e o local que ele vive, né? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é feito de almas, de corpo, de espírito das pessoas. O homem é tripartido, né? Ele tem 3 dimensões no seu ser. Então Deus, quando ele opera nas 3 dimensões. Quando a gente olha para nosso corpo físico, a gente também está se identificando que aquilo tem uma extensão que é a Terra, né? Então, o que acontece? Quando a gente se consagrar e acertar todos os débitos com Deus, isso a consagração é um processo de vários itens, que é se humilhar, orar, me buscar, todas aquelas coisas ali, aquele conjunto chama-se consagração. A pessoa, então, cuida desses itens de forma muito meticulosa, assim, porque são detalhes simples, mas precisa ser feito segundo a lei divina. E aí, então, Deus vai começar a ouvir as nossas petições, né? Eu posso orar pela minha família, eu posso orar pela cidade, pelo bairro, enfim, eu posso pedir salvação dentro da cidade para aumentar o número de filhos de Deus que está naquela cidade, para a qualidade de vida daquela cidade melhorar também, né? Hoje nós temos tantos problemas na cidade onde nós vivemos. Nós não temos mais condições de ter uma proteção, uma segurança. Hoje os perigos são enormes no ambiente da nossa cidade, no social, na rua. A gente, para sair, precisa ter um cuidado muito especial, sob pena de a gente sofrer algo muito ruim. Então imagina, se a gente está em débito com Deus, a proteção não é total na nossa vida, né?
Mas mesmo assim a misericórdia dele é muito grande para com os filhos. Sim. E não tão grande para... Ideia, né? Ele chega a dizer, na verdade, um versículo assim, muito importante, que o amor de Deus e a misericórdia de Deus é a verdadeira causa de não sermos consumidos. Então a gente tem na cidade, tem gente boa, tem gente moralista, tem gente cristã, e tem pessoas que estão completamente perdidas, com personalidades totalmente distorcidas, e não tem nem mais condições de habitar no meio de pessoas. Mas eles são passíveis de oração. A Bíblia manda a gente orar pelos perdidos, pelos assassinos, homicidas, tudo, pelos aqueles que fazem muito mal para nossa civilização. Deus manda orar por eles e reivindicar a vida, a salvação deles. Pastor, eu acho que as pessoas precisam compreender uma coisa, que isto é bom para nós. Isto é necessário para nós, não é para Deus, simplesmente porque Deus é o poderoso chefão lá e vamos fazer algo para ele. Não, claro, sim, a gente faz muitas coisas para Deus, sim, mas o que ele nos manda é porque é bom para nós. Nós temos que obedecer para que nós possamos viver bem, né, sermos bem-sucedidos. Com certeza. Sempre que a gente segue a palavra de Deus, está seguindo a palavra daquele que nos criou. E aquele sabe o que faz bem para a gente. Por isso que ele deu a palavra. Ele está sempre de braços abertos para receber quem quiser ele. Viver bem.